Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje será um vídeo bem interessante, pois será um vídeo temático para poder comemorar o Natal. O Natal, todos sabem o que é, nada mais, nada menos do que a data comemorativa mais popular e comemorada do mundo. Bom, com exceção de alguns países que não comemoram por motivos culturais, né? Mas é a data que as pessoas mais esperam comemorar dentre todas as outras. Uma data onde a gente se reúne com familiares para poder festejar, ganhar presentes e poder passar esse momento lindo com aqueles que a gente ama. Por outro lado, eu fico trancado dentro de casa mexendo no meu computador. Não é nem por causa do canal, é porque eu sou uma toupeira mesmo. Mas mesmo com toda essa apresentação, o Natal possui o seu lado obscuro, possuindo lendas, mistérios e até casos criminais que ocorreram no Natal. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês algumas lendas urbanas e casos assustadores que aconteceram no Natal, sendo 5 tópicos falando sobre lendas urbanas natalinas e os últimos 5 tópicos sendo casos criminais que ocorreram no Natal. Então, já vou avisando que esse vídeo vai falar de casos delicados que podem dar gatilhos em pessoas mais sensíveis. Então eu recomendo você não ver esse vídeo caso você seja sensível ou tenha menos de 16 anos. Então chega de enrolação, vamos para o vídeo. E é claro, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo e deem um like para poder me ajudar no canal, que estamos perto de bater 1000 inscritos, gente. Então muito obrigado pela força, pela ajuda, pela atenção que vocês estão dando pra mim. Então chega de enrolação, bora pro vídeo, gente. Vamos primeiro começar com o mais conhecido das lendas natalinas, que é o Krampus. O Krampus é uma criatura do folclore alpino europeu, especialmente da Áustria, Alemanha e regiões Alpes, ligada a tradições do Natal. Ele é descrito como um ser demoníaco com chifres, corpo coberto de pelos, presas, língua longa e a aparência bem assustadora. Enquanto São Nicolau, o futuro Papai Noel, recompensa as crianças obedientes, o Krampus tem o papel oposto: punir as crianças mal comportadas, como se ele fosse um tipo de contraparte maligna de São Nicolau. Segundo a lenda, ele aparece principalmente na noite 5 de dezembro, chamada Krampusnacht. Eu acho que desse jeito que se fala, carregando correntes, sinos e às vezes um cesto ou saco para assustar, bater ou levar embora os desobedientes. Em algumas versões mais antigas, as crianças eram levadas para a floresta ou para o inferno. Estão percebendo o nível das punições, né? A figura do Krampus tem raízes pré-cristãs, possivelmente ligadas a antigos rituais pagãos germânicos, e foi incorporada a tradições cristãs ao longo do tempo. Hoje, ele é lembrado em festivais e desfiles onde pessoas se vestem como Krampus para celebrar o lado sombrio do Natal. Vamos agora para o ser mais mortífero da lista, na minha opinião, que é a Grilla. A Grilla é uma figura mítica da Islândia, conhecida por ser uma temível gigante ou bruxa associada às lendas do Natal do país. Ela é descrita como uma criatura monstruosa com um corpo gigantesco, garras afiadas e um apetite por carne humana, especialmente as de crianças e desobedientes. Segundo a tradição, Grilla vive nas montanhas da Islândia com seu marido, o gigante Lepaluoloi, eu acho que é desse jeito que se fala, é o nome dele, que esses nomes são impossíveis de falar, e os seus filhos, os Yulilads, que são 13 travessos que também se comportam de forma assustadora durante as festas natalinas. De acordo com a lenda, Grilla desce das montanhas durante o Natal para capturar crianças mal comportadas. Ela as leva de volta para sua caverna, onde as cozinha e as devora. Por isso, pais costumam usar a figura da Grilla para ameaçar os filhos a se comportarem bem. Essa lenda tem suas origens na literatura medieval e islandesa, e ao longo do tempo se tornou uma das mais famosas histórias associadas ao Natal no país. Ela também tem um vínculo com o famoso Krampus, que compartilha a ideia de punir crianças desobedientes, mas a Grilla é mais especificamente uma figura da mitologia nórdica. Interessante que, ao contrário de outras lendas natalinas mais amigáveis, a Grilla é uma figura bem assustadora e que só realmente foi criada como para ser assustadora mesmo.
Vamos agora para a terceira lenda mais popular entre esses contos sombrios, que é a Frau Perchta. Frau Perchta é uma figura do folclore alpino, especialmente da Áustria, sul da Alemanha e Suíça, associada ao período do inverno e do Natal. Ela é descrita de duas formas: benevolente, como uma guardiã que recompensa crianças obedientes e pessoas trabalhadoras, porém também ela é descrita como ser uma mulher assustadora, como uma entidade que pune os preguiçosos e desobedientes. Basicamente ela é um 50-50, ou ela é isso ou ela é aquilo. A lenda mais famosa diz que Frau Perchta abre a barriga de quem não cumpre seus deveres ou regras do período festivo e enche o corpo com palha, pedras ou lixo, um castigo bem macabro. Ela está ligada às antigas tradições pagãs do inverno e à noite dos reis, que é 6 de janeiro. Em algumas regiões surgiram os Perchten, figuras mascaradas usadas em desfiles para afastar maus espíritos. Em resumo, a Frau Perchta simboliza o julgamento moral durante o inverno, recompensa quem segue as tradições e castiga quem não segue essas tradições. Vamos para um que é perturbador só pelo seu conceito, o Handstrap. Handstrap é uma das figuras mais sombrias do folclore natalino europeu, originária da Alsácia, região da fronteira entre a França e a Alemanha. Diferente dos personagens que equilibram punição e recompensa, ele representa apenas o castigo, sendo usado como um aviso moral durante o período de Natal. Segundo a lenda, Handstrap teria sido um nobre rico e poderoso, conhecido por sua extrema ganância, crueldade e desprezo pelas leis religiosas. Ele teria feito um pacto com forças malignas para acumular riqueza, o que levou à sua excomunhação pela igreja. Após perder status, bens e apoio da sociedade, Trap passou a viver isolado nas montanhas e nas florestas, onde a solidão e a fome o levaram à loucura. Com o tempo, ele se transformou numa figura selvagem e assustadora, vestindo trapos com a aparência de um espantalho ou de um demônio. A lenda diz que ele passou a observar e caçar crianças desobedientes, chegando a planejar devorá-las. No momento em que a tentativa de cometer um desses atos teria sido atingido por um raio, interpretado como um castigo divino. Hoje, Handstrap é lembrado em histórias e tradições natalinas da região como uma entidade amedrontadora, semelhante ao Krampus e afins. Seu papel é forçar a ideia de que o Natal não é apenas uma época de presentes, mas também de responsabilidade moral, onde o mau comportamento pode ter consequências severas. Vamos agora para um que possui uma aparência bem bizarra, a Mariluide. A Mariluide é uma das figuras mais marcantes do folclore do país de Gales, com origens que provavelmente remontam a rituais pagãos celtas ligados ao inverno, à morte simbólica e à renovação da vida. Ela é tradicionalmente representada por um crânio real de cavalo ou uma réplica montado em um bastão coberto por um lenço branco e decorado com fitas, sinos e ornamentos coloridos. A criatura é carregada por um grupo de pessoas que percorre vilas entre o Natal e o Ano Novo, especialmente na época de Calanin, que é o Ano Novo galês. O ritual central envolve punco, um duelo de versos cantados. Do lado de fora da casa, o grupo de Mariluide desafia os moradores com rimas satíricas pedindo entrada. Os moradores respondem com seus próprios versos, tentando impedir a passagem. Quando o grupo de Mariluide vence a disputa verbal, ela é convidada a entrar, onde costuma assustar os presentes de forma brincalhona, estalar a mandíbula e circular pelos cômodos. Ao entrar na casa, a Mariluide traz boa sorte, prosperidade, proteção contra maus espíritos e fertilidade para o ano que se inicia. Em troca, o grupo
grupo recebe comida e bebida, geralmente cerveja ou hidromel. Apesar da aparência macabra, a tradição tem um caráter festivo e comunitário, misturando humor, música e convivência social. O significado simbólico da Marilude é interpretado de várias formas. Alguns a associam a espíritos animais, ao mundo dos mortos ou a antigas divindades da fertilidade. Outros veem ligações com o culto cristão, sugerindo que o nome pode significar Maria Cinzenta ou Égua Sagrada. Hoje, a Marilude é considerada um importante símbolo da identidade cultural galesa, sendo preservada e celebrada em festivais folclóricos e recreações modernas. Agora, gente, vamos para os casos criminais, e como eu já falei de novo no vídeo, esses casos são sim perturbadores e possuem gatilhos. Eu vou falar sobre mortes e crimes reais que aconteceram no mês de dezembro e no período de Natal. Então, gente, se vocês são sensíveis a casos delicados de mortes reais, não vejam esse vídeo, e se vocês também forem menores de 16 anos, também recomendo vocês não verem esse vídeo. Dado o aviso, vamos continuar e bora lá. Bom, isso pode ser um roubo na lista, pois esse caso pode não ter sido exatamente no Natal, mas ocorreu no mês de dezembro. Então resolvi colocá-lo aqui no vídeo, gente. Desculpa, mas eu não pude resistir e tive que fazer esse roubo na lista. O massacre de Los Feliz foi um crime real e chocante ocorrido em 6 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia, dentro de uma mansão no bairro de Los Feliz. O médico Dr. Harold Pearson, um cirurgião respeitado, atacou brutalmente sua família durante a madrugada. Ele matou sua esposa, Lillian Pearson, com golpes de martelo enquanto ela dormia. Em seguida, atacou sua filha adolescente, Judy Pearson, e que conseguiu fugir gravemente ferida pela janela e pedir ajuda aos vizinhos. Após o ataque, Harold ingeriu ácido muriático, ácido clorídrico, que é mais conhecido, morrendo pouco tempo depois. Seus 2 filhos mais novos estavam na casa, mas não foram feridos. Harold enfrentava graves problemas financeiros e estava envolvido com um processo judicial que poderia arruiná-lo. Ele também apresentava sinais de instabilidade mental, embora não houvesse diagnóstico formal. O crime chocou a cidade pela brutalidade e pela imagem pública perfeita da família. A mansão onde ocorreu o crime ficou abandonada por décadas, com móveis e objetos pessoais e até decoração de Natal ainda no lugar, o que alimentou rumores de que o local era amaldiçoado ou assombrado. A casa acabou sendo demolida em 1994. Hoje, o massacre de Los Feliz é lembrada como um dos crimes familiares mais perturbadores da história dos Estados Unidos, frequentemente citado em listas de casos reais assustadores, especialmente por ter ocorrido na época de Natal. Vamos agora para um caso criminal não resolvido mais conhecido dos Estados Unidos. Na verdade, né? Na madrugada após o Natal de 1996, a família Ramsey acordou acreditando que John Bennett, uma garota de 6 anos, havia sido sequestrada. Um bilhete de resgate deixado na escada da casa em Boulder pedia dinheiro e ameaçava a criança. Durante horas, a polícia e amigos circularam pela residência. Nenhuma busca completa foi feita. Somente mais tarde, ao ser orientado a verificar a casa, o pai encontrou o corpo da filha escondido no porão. John Bennett havia sofrido um forte golpe na cabeça e morreu por estrangulamento. O instrumento usado era improvisado, feito com um pincel da própria casa. Exames indicaram abuso sexual ocorrido próximo à morte. Desde o início, o caso foi marcado por falhas graves na investigação, a cena foi contaminada, provas se perderam e suspeitos não foram interrogados corretamente. O bilhete longo e estranho, escrito dentro da casa, aumentou ainda mais o mistério. A família passou anos sob suspeita pública,
especialmente por não haver sinais claros de invasão. Décadas depois, testes de DNA apontaram para um perfil genético desconhecido, o que afastou acusações formais contra os Ramsey. Até hoje, ninguém foi condenado. O assassinato de John Bennett Ramsey permanece como um mistério não resolvido, cercado por teorias conflitantes e erros investigativos que talvez tenham impedido a verdade de vir à tona. Vamos agora para um dos serial killers mais insanos que já apareceram antes. Ronald Gene Simmons foi um veterano do exército dos Estados Unidos que cometeu um dos maiores massacres mais chocantes da história americana durante o período de Natal. Entre 22 e 26 de dezembro de 1987, em Arkansas, ele assassinou 16 pessoas, incluindo 14 membros da própria família. Simmons matou primeiro sua esposa, filhos, netos e outros parentes dentro de casa, escondendo os corpos. Após alguns dias, saiu armado e atacou pessoas fora da família, matou ex-colegas de trabalho e feriu outras pessoas em um escritório onde já havia trabalhado. Ele foi preso após um cerco policial. O caso ficou conhecido como Christmas Killer, porque os crimes ocorreram exatamente na semana do Natal, chocando o país pela brutalidade e pelo número de vítimas. Simmons nunca deu uma explicação clara para os assassinatos e se recusou a recorrer a sentenças. Em 1990, ele foi executado por injeção letal. É lembrado até hoje como um dos piores assassinatos em massa cometidos por um único indivíduo nos Estados Unidos. Vamos agora para o massacre familiar mais chocante de todos. O massacre da família Lawson aconteceu no Natal de 1929, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e é lembrado como um dos crimes familiares mais perturbadores do país. Na manhã do dia 25 de dezembro, Charles Davis Lawson matou a esposa e 6 dos seus 7 filhos dentro e ao redor da propriedade da família. Os assassinatos foram rápidos e extremamente violentos. O único filho que sobreviveu, Arthur, não estava em casa naquele momento. Depois de cometer os crimes, Charles caminhou até um celeiro próximo e tirou a sua própria vida. Não deixou cartas nem explicações. O que torna o caso ainda mais inquietante é que pouco antes do massacre, a família havia tirado uma fotografia formal, hoje vista como um registro silencioso da tragédia iminente. As razões nunca foram esclarecidas. Hipóteses vão de colapso mental e pressão financeira a segredos familiares, mas nada foi comprovado. Até hoje, o massacre permanece como um símbolo do lado sombrio do Natal. Agora vamos para o último e mais conhecido caso criminal que aconteceu no Natal. O massacre de Covina aconteceu na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 2008, na cidade de Covina, Califórnia, nos Estados Unidos. O autor do crime foi Bruce Jeffrey Pardo, um engenheiro eletricista de 45 anos. Pardo foi até a casa dos pais de sua ex-esposa, onde ocorria uma festa familiar de Natal com cerca de 25 pessoas. Ele vestiu uma roupa de Papai Noel e carregava um lança-chamas artesanal, além de 4 armas de fogo. Ao tocar a campainha, foi recebido por uma criança de 8 anos. Em seguida, abriu fogo contra todos os convidados, matando várias pessoas imediatamente. Depois usou o lança-chamas para incendiar a casa, causando um grande incêndio que destruiu a residência. No total, 9 pessoas morreram, alguns baleados e outros carbonizados. 3 sobreviventes ficaram gravemente feridos. A ex-esposa de Pardo não estava presente, pois havia saído momentos antes. Após o ataque, Pardo fugiu para a casa de seu irmão, onde ele foi encontrado morto por suicídio, com um tiro na cabeça. O caso chocou os Estados Unidos pela brutalidade e pelo uso do disfarce natalino e pela frieza do ataque planejado.
Então é isso, gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer esse vídeo, foi interessante ter aprendido e conhecer esses casos criminais que eu não sabia que tinham tantos casos criminais envolvendo o Natal. É bizarro e trágico ao mesmo tempo, porque como eu já falei no começo, o Natal ele é uma data comemorativa muito familiar, uma data comemorativa onde as pessoas, né, vão comemorar com as suas famílias para poder aproveitar uma data tão importante, tão colorida e tão linda de se comemorar, né? E meio que saber que crimes reais, de mortes, massacres entre famílias e mistérios e conflitos acontecem até mesmo nesse período que era para ser tão mágico, acaba ficando marcado não por causa de manchar a imagem de uma data festiva como essa, mas como também acaba também criando uma cicatriz e até mesmo traumas para aqueles que presenciaram um familiar ou alguém importante morrer de uma forma tão brutal nesse período. É muito bizarro, né? Então é isso, gente. Um spoiler rapidão é que é o seguinte: o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um compilado de todas as camadas do iceberg das pessoas misteriosas que eu fiz. Vai ser da camada 1 até a camada 6, tudo em um único vídeo, para quem não querer ver em partes, possa ver tudo de uma vez só, tá, gente? E já um vídeo novo de verdade vai ser um vídeo sobre mais casos que eu encontrei do 4chan. Eu vou fazer uma parte 2 de casos do 4chan. E para poder, não só para poder expandir um pouco mais, porque eu sei que o 4chan tem muita bizarrice, como também, gente, esse é um dos vídeos que mais foi visto no meu canal. E pelo amor de Deus, gente, esse vídeo, eu gaguejei demais nesse vídeo, gente. É bizarro esse momento aí. Mas eu me orgulho muito desse vídeo. Então, gente, eu vou fazer uma continuação desse vídeo. Então, gente, é isso. Muito obrigado pelo apoio e pela força porque vocês estão tendo de querer se inscrever no meu canal. Estamos batendo quase 1000 inscritos. Muito obrigado mesmo. Então, gente, eu vou indo nessa e falou e muito obrigado, gente.